Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o Êxito Juros Podcast, hoje com uma convidada especial, com uma experiência incrível aqui para compartilhar com a gente. Vamos falar de muitas ideias, muitos projetos. Vamos falar do Avança de Paraná. Fique atento. Hoje estou aqui com a Nayara Trindade, engenheira civil, especialista em gestão de cooperativismo. Ela também é diretora executiva do Avança de Paraná e hoje ela vai estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho do que é o Avança, qual é o objetivo do Avança, como que foi o início do Avança. Nayara, muito bem-vinda, fique à vontade, vamos bater um papo bem legal. Estou aqui também com o Dr. Vladimir Avelino, vai estar aqui nos compartilhando ideias também. Doutor, bem-vindo novamente. Nayara, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco mais, né, sobre experiências, sobre ser paranaense, sobre estar nesse movimento incrível que está iniciando na nossa cidade, que é o Avanço de Paraná, e sinto muito grata por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Que ótimo. Nayara, eu acho que a primeira pergunta que tem que ser feita é como surgiu o Avança e como que a Nayara chegou no Avança. É verdade. Não tem aquelas coisas que acontecem e você fala, como é que eu vim parar aqui? É uma reflexão boa de se fazer. Bom, o Avanças de Paraná, lá nos anos de 2019, 2020, já começou a surgir um movimento aqui em Rondônia, que era um movimento do Sebrae chamado Projeto Líder, que tinha como principal objetivo estabelecer governanças setoriais, né, territoriais, desenvolver territórios. Isso já é um projeto comum, mas na região sul do país e tal. Eu fui convidada a participar deste movimento, porque cada empresa pegavam representantes da sociedade civil, por exemplo, CDL, Emater, e assim sucessivamente, pedia para indicar alguém para estar lá acompanhando. Na época, eu fui indicada para este movimento pela CDL de Paraná. E por aí se iniciou-se o Avanço de Paraná. Até hoje eu estava conversando com a assessora do Avança, que é a Karine Matias, e falar, cada um que for contar a história do Avança, para ele o Avança começou de um jeito, né? Então, para mim, foi por esse caminho que se desenhou. O Projeto Líder trouxe aqui para Paraná para dar uma palestra o Silvio Barros. Ele é engenheiro ambientalista, tem acho que 19 anos de pesquisa de Amazônia, já foi prefeito de Maringá muitos anos atrás, retornou, é prefeito de Maringá agora novamente, e ele sempre foi um entusiasta das governanças colaborativas e de desenvolvimento de cidades e assim sucessivamente. E o Silvio Barros, ele veio para dar uma palestra sobre o futuro das cidades. Na época, ele não era político, nada, ele prestava consultoria. Ele, como amante, estudioso da Amazônia e tudo mais, e do desenvolvimento das cidades, veio fazer essa palestra. E tinha muitos empresários de Paraná ali assistindo essa palestra, né? Logo iniciou-se a pandemia e o Projeto Líder, como ele era presencial, ele pausou e depois ele acabou tendo que ser dissolvido, porque a pandemia só teve data de início, mas não tinha uma data de fim, né? E o projeto parou. E foi ali no meio da pandemia, com aquela restrição toda, onde que a gente pega hoje os números, né? Mais de 14 milhões de pessoas morreram direto ou indiretamente ocasionado pela pandemia, enquanto todo mundo estava achando que o mundo ia acabar. Surgiu o seu Luiz Bernardo, junto com o Edson Aleotti, chamou o André da Royal, que na época era presidente da CDL, e falou assim, vamos pensar de Paraná para 2030? O povo achando que o mundo ia acabar e falou, bom, pelo menos a nossa esperança não vai acabar, né? Vamos começar a pensar lá em 2030 que a gente, eu suponho, né, que a gente está lá até lá. concentrar agora, porque pensar agora não está muito legal. Então, depois dessa palestra do Silvio, eles tiveram ali uma conversa e aí espalhou na época, os grupos de WhatsApp ganhou muita força por conta da pandemia. E aí, no dia 16 de setembro de 2020, foi feita uma reunião online com o Silvio Barros para ver se ele daria uma consultoria para a gente poder desenvolver um modelo parecido aqui. Porque lá em Maringá surgiu o CODEM há 28 anos atrás, que é esse mesmo tipo de projeto. E quando o Silvio foi prefeito lá, o CODEM já existia e ele achou uma ideia magnífica e potencializou, né? E pegou, depois que ele saiu da política,
começou a fazer consultoria relacionada a isso. Então, como na época eu era a gerente administrativa, a administradora da CDL de Ji-Paraná, né, que hoje esse cargo chama superintendente da CDL, eu participei da reunião para dar apoio ao presidente da CDL, porque ele estava lá, mas quem executa, né, é a parte administrativa e a parte executiva. E foi assim que eu assisti lá a primeira reunião, fiquei encantada com o projeto, com a potencialidade que ele tinha. Rapidamente ali foi mobilizado, né, a ideia se espalhou, vamos fazer isso aqui acontecer em Ji-Paraná? Vamos fazer. Rapidamente o grupo tinha 180 pessoas, essas pessoas doaram financeiramente, foram investidos mais de 120 mil reais em consultoria, estudos e tudo mais, para iniciar o Avanço de Paraná lá em 2020. Foi dividido em 8 câmaras técnicas, e aí lá tem de tudo que você imaginar. Tem advogado, tem médico, tem promotor, tem juiz, tem engenheiro, tem a pessoa que trabalha no comércio, é a sociedade, tem todas as representações da sociedade dentro desse grupo do Avanço de Paraná. E aí, ali, né, nós fomos, enquanto o mundo estava aí virando dos avessos por conta da pandemia, nós estávamos se reunindo da maneira que era permitido, às vezes online, às vezes híbrido, às vezes presencialmente. Foi dividido em 8 câmaras técnicas para poder estudar as potencialidades de Paraná. E esse dia eu fiz uma conta assim, meio por cima, né, que foram mais de 7 mil horas de trabalho até agora dedicada ao Avanço de Paraná. Então foi assim que ele surgiu lá em 2020. A ideia foi assim, foi no meio do caos. Um projeto que veio de Maringá. Isso mesmo. E aí foi copiado, né, do CODEM. É claro que o modelo da estrutura, porque cada cidade tem os seus objetivos, né? E lá em Maringá, como que o CODEM surgiu de forma resumida? A cidade não estava num momento econômico muito bom, um grupo de empresários falou, bom, se a gente que movimenta a economia, somos nós que temos que dar um jeito nisso. Então, a primeira proposta do Avança é vencer o fatalismo. É nós, como sociedade civil, sair da posição de espectador e ir para o protagonismo. Bom, se sou eu que escolho os meus representantes, se sou eu que demando para os representantes a minha necessidade e as políticas públicas não estão acontecendo, então é eu que não estou fazendo a minha parte, né? Então ele vem muito da gente sair desse lugar de fatalismo e assumir o protagonismo de forma conjunta. Não é a minha rua, não é o meu bairro, não é a minha empresa, é a minha cidade. Né? É o meu interesse pessoal, né? O interesse coletivo. O interesse da coletividade. Então, lá em Maringá, eles se juntaram, foi esse movimento, pagaram uma consultoria, né? No primeiro momento foi de 10 anos, e Maringá saiu daquela situação econômica ruim, e dentro de 10 anos foi eleita a melhor cidade do Brasil para se viver e investir. E aí, inclusive, né, agora, na última mobilização que nós tivemos do Avanço de Paraná, o Silvio Barros estava mostrando os projetos que estão sendo implementados hoje, concretizados agora, neste ano, que são projetos de 2008, perdão, como, por exemplo, lá, o aeroporto internacional, o aeroporto de cargas, onde que é interligado por baixo do chão com a linha férrea, e o terminal rodoviário, interligaram todos os intermodais. Lá já tem a linha ferroviária pronta e não tem metrô ainda. E isso é projeto de 2008. Então, como é que funciona isso? De 2008 até 2025, quantos prefeitos diferentes passaram por Maringá? Mas aquele projeto não é do prefeito, aquele projeto é da cidade. Então, cada executivo que entra faz a sua parte do processo até que ele seja desconstruído. Então, avança assim. Essas governanças já tem 200 cidades pelo Brasil afora, copiando esses modelos. Ela tem o papel de tirar a gente do fatalismo, colocar no lugar de protagonismo, fazer um planejamento de longo prazo e combater as descontinuidades políticas. Um saiu, o outro entrou, aquele projeto precisa continuar. Interessante, esse depoimento que você citou agora há pouco, de um projeto de 2008, e para ser implantado agora, né? E de fato, o que é mais comum ocorrer isso aí. O prefeito saiu, todos os projetos que ele começou, ou mesmo que tenha feito, não conseguiu implementar nos 4 anos,
abandona para ficar ligado, linkado ao nome dele, né? Isso é interessante. E assim na prática, o Avança já resgatou algum projeto que ficou engavetado, que começou lá atrás e as administrações que passaram esqueceram por conta disso aí? É mais politicagem, né? Isso. Na prática, como que ocorreu o Avança, né? Nós fizemos todo esse movimento, fizemos todo esse estudo, levantamos muitas problemáticas, muitas potencialidades também. Então, nós fizemos lá a análise SWOT, né? Quais são as fraquezas, quais são as forças, quais são as oportunidades, quais são as ameaças do nosso município. Na ocasião, o Avança de Paraná chegou a mapear 320 oportunidades e mandou essas possibilidades tanto para o PPA, que é feito de 4 em 4 anos, quanto para a reforma do plano diretor. Nós vemos que muitas questões foram, de fato, aplicadas, né? Porém, para poder legitimar o processo do Avanço de Paraná e fazer um planejamento sólido de longo prazo, como foi o caso lá de Maringá, foi um planejamento de 10 anos, a gente precisava do conselho estabelecido. E como é que se estabelece um conselho? O executivo, que é o prefeito, propõe a lei para os vereadores e ela é aprovada para ser criada. E por que é necessário essa legitimação? Porque se nós precisamos fazer um projeto, por exemplo, um master plan, ele custa bastante dinheiro, né? Então, tem duas formas disso acontecer. A sociedade enfia a mão no bolso e custeia, que foi o primeiro caso, mas foi 120 mil. Para a gente fazer um master plan, eu nem ouso estimar valores, mas é na casa dos milhões para a gente fazer um levantamento completo realmente da cidade, fazer um planejamento desse tanto. O conselho, ele legalmente instituído, ele pode acessar fundos, né, destinado para esses fins de planejamento estratégico e tal, porque hoje o que acontece? Os políticos, eles têm as emendas, mas quando eles chegam, não tem planejamento, não tem um plano, não tem um projeto para onde. E aí faz o quê? Vamos colocar, estou aqui generalizando, né? Vamos colocar num lugar, numa necessidade daquele bairro, vamos fazer uma creche. Vou usar um exemplo. Destina a verba para creche. Só que aí dentro do orçamento do município não tem orçamento para contratar o professor, o cuidador, não tem circular que vai lá. É uma das coisas que podem acontecer. Mas por quê? Porque tinha a verba e não tinha um projeto para onde ele ser direcionado. Então, o principal objetivo do Avança é ter esses projetos. E aí, um projeto de 10 anos, igual ao de Maringá, de muito tempo, ele vai ser executado ao longo do tempo. Então aqui, sua verba vai ser responsável por executar essa parte do projeto e esse outro. Então, o Avança lá, o que ele serviu? Para a gente levantar muitas coisas, a gente conseguiu propor várias situações que poderiam ali ser resolvidas, nem tudo depende do poder público. O camarada não carpe nem à frente da casa dele, né? Não coloca nem o lixo na lixeira, deixa lá para os cachorros rasgar. Aí, mas é que o prefeito, mas é que o vereador. Então, quando você participa desses movimentos, a gente começa a ver que muita coisa também a sociedade consegue resolver por si só, né? Estando organizada. Então, o Avança, ele conseguiu ser instituído agora, né, em fevereiro. Agora ele tem 180 dias para regularizar a sua parte de documentação. Então, ele foi instituído por lei. O conselho já existe, então, a partir de agora. Ele existe. Tá. 28 de fevereiro tem a lei 3740 do município, que instituiu como conselho. O prefeito indica a primeira mesa diretora, que é composto por 3 membros do movimento, que é para fazer essa legalização. E o que nós vamos fazer agora? Convocar a plenária, aí a plenária é um representante da OAB, um representante do CRM, da maçonaria e assim sucessivamente, conforme está na lei, um representante de cada grupo de sociedade civil organizada para compor a plenária. A partir da plenária, aí é convocada as eleições. Então, a primeira mesa diretora, ela é indicada só por uma questão administrativa de resolver, dar poder dela resolver as coisas. Pode dizer como é composta? Sim, o presidente atual do Avanço de Paraná é o Gederson Vigatti, que ele é o vice-presidente da CDL. O vice-presidente é o seu Luiz Bernardo, que é fundador do Avança, né? E o secretário é o Vando, do Café Quentinho.
Então, né, eles já faziam parte da diretoria provisória, que também, né, estava anteriormente o Edson Aleotti, o Edgar Kaiser da Cicobi, o Jorginho da Vitasal, Raquel Graef, o Dr. Robson Pego, né, todos esses já faziam parte ali de uma diretoria provisória que foi instituído dentro do próprio grupo para poder conduzir os trabalhos, e essa primeira mesa diretora foi indicada para isso. A partir deste momento, é convocado às eleições. Para participar das eleições, tem lá tudo, o regimento interno. A pessoa não pode ser político, não pode estar ligado a movimentos políticos. O Avanças de Paraná, ele é apartidário e apolítico. As pessoas que trabalham dentro das câmaras técnicas, elas são voluntárias, e a equipe executiva, né, ela não pode ser indicação político-partidária, ela não pode ser funcionário público. Então, como é que o Avança trabalha junto com o poder público? Lá dentro da plenária, tem, se eu não me engano, 5 secretarias obrigatórias que tem que estar lá participando. A Secretaria de Planejamento é uma. Porque como é que a sociedade está planejando a cidade para um lado e a Secretaria de Planejamento está planejando para o outro? Né? Lá é onde estão os indicadores. Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, tem mais 3 secretarias lá. Só que aí o pessoal fala, tá, mas obrigatoriamente tem que ter lá 5 secretários na plenária. Isso não pesa para o lado político? Não, é 25 cadeiras. Eles podem votar tudo para um lado só, que ainda tem 20 cadeiras da sociedade, entendeu? Para poder conduzir o processo. Então, qual que é a função do Avança? Não é olhar o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é responsabilidade do prefeito executar, dos vereadores fiscalizar. Ministério Público, tem uma galera já que existe pro agora. A principal função do Avança é: qual é a de Paraná que nós queremos daqui 10 anos? Em 10 anos nós queremos estar onde? Aí estabelece lá o parâmetro. Para nós estarmos aqui, o que precisa ser feito? Em 2026, em 2027, né, até chegar lá em 2035. Agora sim, pode ter alguma decisão que toma agora que pode se impactar lá na frente. Um exemplo, um plano diretor, geralmente ele é revisado a cada 10 anos. Hipoteticamente, digamos que faça uma reforma no plano diretor muito polêmica, que vai aí impactar os resultados esperados em 10 anos. Aí sim, o Avanças de Paraná precisa participar dessas discussões, dessas implementações, como, por exemplo, PPA, que tem validade de 4 anos. O plano diretor, ele direciona o crescimento da cidade, determina onde pode ter loteamento, como deve ser feito. Ele tem tudo a ver com crescimento a longo prazo. Só que nada é para sempre. Mesmo um plano diretor realizado, se a sociedade civil organizada depois viu que ele não é a melhor forma, ele pode ser emendado, arrumado, questionado, refeito. Então, esse é o objetivo. Então, em miúdos, tem um monte de lixo lá na frente da minha casa. Avanças de Paraná, olha lá, minha casa, o lixeiro não está passando na rua. Tem a secretaria específica para isso, tem o seu vereador específico para isso, tem, né, o órgão responsável por isso. O objetivo do Avanças de Paraná é planejar uma cidade sustentável. E quando a gente está falando de sustentável, a gente não está falando só no sentido ambiental. É uma cidade que ela pode prosperar economicamente de forma equilibrada. É o social e o econômico. Não adianta, às vezes, algumas cidades que estouram economicamente, só que em consequência disso vem junto, né, a falta de segurança, a falta de saúde, porque cresce muito a população na cidade, cresce muito o movimento de dinheiro e não dá tempo de acompanhar a evolução das outras questões. Tem muito exemplo disso onde tem desenvolvimento através de usinas, leva um monte de pessoas que não são daquela cidade lá para dentro, a cidade torna um boom econômico, não é sustentável, porque corre dinheiro, mas a infraestrutura da cidade não aguenta, não suporta, acaba em outras questões, como, por exemplo, prostituição, segurança, homicídio e outras coisas mais. Então, o planejamento sustentável da cidade é atingir lá qualidade de vida, tornar a melhor cidade para se viver, primeiramente, e para se investir. Essa é a proposta, é a nossa utopia. Isso vem para... Utopia é o que não vai ser alcançado. Não acredito. O que as pessoas falaram do Avança. É interessante que, independente do executor que vai estar ali, né, independente do prefeito, o Avança vai continuar e esses projetos, independente dele, vai ser executado, né? Então isso é legal. Com o conselho isso é possível, entendeu? né?
Isso é possível, porque eu fiz a ironia da utopia, porque as pessoas falam meio assim, né? Existe até um contrassenso. Quando você faz uma pesquisa, e isso eu vivenciei lá em Maringá e no outro evento que a gente fez aqui, fala assim: ah, você acredita que daqui 10 anos o mundo vai estar pior ou melhor? E geralmente foi o que aconteceu nas duas situações, mais de 80% das pessoas falam que o mundo vai estar pior. Você fala, e qual que você acha que é a sua responsabilidade sobre a mudança do mundo? As pessoas colocam 80% minha responsabilidade. Se é minha responsabilidade, então sou eu que estou tornando o mundo pior? E o que eu estou fazendo para não deixar pior, né? Né? Então, quando a gente começou com o Projeto Avança, muitas pessoas falavam que isso era utopia, entendeu? Que isso não existia, que isso não funcionaria. Só que funciona. Porém, não é uma coisa que a gente vai enfiar. A Ji-Paraná tem 40 e poucos anos, né? Eu acho que 44 anos. Não tem como a gente colocar uma chave aqui e resolver, por exemplo, o Avança foi instituído este ano e resolver todos os problemas de 40 anos. Então, a gente estima aí, são 10 anos, estamos fazendo um trabalho de 10 anos. Maringá tá linda, tá maravilhosa, desenvolvendo com um monte de projeto realizado, tem 28 anos que eles estão trabalhando. E aí, na mobilização do Avança que teve recentemente, eu achei incrível, assim, mesmo uma coisa que me tocou, porque o seu Luiz Bernardi estava lá. E aí ele levantou e falou bem assim, foi eu que fiz o segundo distrito. E eu não tinha conhecimento nenhum, eu só tinha vontade de fazer de Paraná crescer. E aí eu fui colocando o nome daquelas ruas, tudo nome de cidade importante. Eu coloquei lá o bairro Nova Brasília, porque Brasília era um estouro na época, né, e tal. Maringá, Curitiba, Maringá, isso Aracaju. mesmo, né, porque aquilo ali tudo era terras dele. Ele falou, e eu nunca imaginei na minha vida que de Paraná ia chegar deste tamanho. Na época, o tamanho das ruas que eu deixei, as pessoas falavam que eu era louco. E aí ele falou, e eu estou aqui disponível, disposto para a gente repensar de Paraná. Eu falei, que honra que nós estamos tendo de fazer um movimento de repensar a cidade com aquele que pensou a cidade lá atrás. E que ela já não comporta mais aquele primeiro pensamento que ele teve. Ele poderia não ter técnica, mas ele tinha vontade e tinha coragem. E eu acho que é isso que o Japaranáense tem. Nós somos um pouco ousados, né? Nós não somos o município mais forte em agropecuária, mas a Rondônia Rural Show é aqui, né? Nós não temos o costume de atletismo, mas a primeira corrida internacional foi aqui. Né? Também nós estamos sendo o primeiro município a colocar um conselho de desenvolvimento estratégico. Eu acredito que o que a gente tem é bastante coragem. Então, jamais o Avanço de Paraná vai ser uma utopia por conta dos de paranaenses que nasceram aqui como eu e daqueles que escolheram a cidade para viver também. A gente sempre procura fazer o melhor que a gente pode. Eu ia até perguntar quais outras cidades do município de Rondônia que tem um projeto igual a esse, e aí você já respondeu que somos os únicos, né? Nós estamos sendo os pioneiros. O primeiro. Nayara, você falou muito aí sobre os projetos, começou em 2020, e já temos projetos aí pensando a longo prazo. Teria algum que você poderia citar? Olha, esse aqui não é, igual você não é para agora, mas a gente já estamos pensando nisso para a melhoria da cidade? Bom, este momento agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mobilizando as pessoas novamente. Então, eu falei que o grupo tinha 180 pessoas, agora já está em 245. Caramba. E nós vamos fazer uma nova reunião estratégica. Por quê? Depois daquele primeiro encontro que nós tivemos, veio pandemia, veio inteligência artificial que não tinha. Muitas coisas que eram prioridades mudou o rumo. Então, nós vamos revisitar esses projetos que foram feitos para corrigir a direção. Mas, por exemplo, coisas que nós estamos observando e que é uma pauta que é urgente que nós temos que pensar, né? Se a gente olha o cenário global, tem muitas coisas acontecendo e que podem impactar a longo prazo diretamente de Paraná. Uma das situações que nós temos já, assim, Ji-Paraná não é o maior município de Rondônia em extensão territorial. E quase 60% da nossa área é reserva, área indígena e tudo mais. E o resto de terras que sobra não é plano, então não é muito viável para grãos. Sim. Então, não é que nós não vamos fazer, é que não adianta a gente querer competir. Talvez a gente teria que competir em tecnologia, em outra coisa, beleza. Só que em Rondônia já tem um monte de município competindo nisso. Né? Não estou descartando, falando que é uma área que não deve ser olhada, não é isso. Porém, de Paraná, quando o Marechal Rondon veio fundar Rondônia, ele já colocou de Paraná como lugar estratégico. O Marco Zero, que foi as telecomunicações da Amazônia, começou por aqui.
Porque Ji-Paraná é geograficamente privilegiada em relação à ligação dos outros municípios. Então, quando você pega ali, ó, de Pimenta para Ji-Paraná, de Ariquemes para Ji-Paraná, quando a gente pega Vilhena, Vilhena vai para Cuiabá, né? Ariquemes é mais fácil, né, vir para Ji-Paraná do que ir para Porto Velho. Sim. Então, o que nós pensamos? Ji-Paraná tem que se fortalecer, né, em questão dessa infraestrutura de ligar Rondônia com o resto do Brasil e o resto do mundo. É o centro do estado, né? É o centro do estado. Então vamos, assim, já de primeira, um calcanhar de Aquiles que está aí, né, nos olhos de todo mundo, nosso aeroporto. Eu ia perguntar sobre isso. Né? É a primeira questão. Aí, ó, o que a gente estuda tudo e vê. A CDL recentemente fez um evento, até por conta da Corrida Internacional Marco Zero. Quando a corrida estourou, que ela tornou uma potencialidade, o diretor da CDL olhou um para o outro e falou assim, e a cidade está preparada para receber esse povo? E nós fizemos um fórum de oportunidades, que é para conscientizar a pessoa do que é turismo, como ele funciona. E veio a Luciana Balbini de Xande Jardim, que é uma comunidade no Nordeste. Incrível. Eles não têm nada lá, nada. E você sabe o que eles fazem? Eles alugam cabana para as pessoas dormir contemplando o céu. Eles hoje Xande Jardim tem turismo internacional, num lugar que eles abriram restaurante com as panelas emprestadas, que cada pessoa da comunidade levou o que tinha, os pratos que tinha, os talheres que tinha. Quando nós olhamos para aquela realidade, quando a gente olha para Jericoacoara que não tinha nada, e hoje tem até aeroporto lá, quando a gente olha para Parintins, que fez festa do boi, gente, e lota a festa do boi em Parintins, traz mais rentabilidade econômica do que o carnaval do Rio de Janeiro. Então, assim, quando a gente olha para cidades que não tinha nada e fez acontecer tudo, a gente tem tudo e está fazendo quase nada, né? Então, quando nós olhamos, nós temos uma potencialidade turística gigante. Quando a gente fala de turismo, as pessoas pensam só no turismo natural. Ah, mas a gente não tem praia? Estava falando, lá em Xande Jardim aí só tinha terra. Qual é o estado? Paraíba. Paraíba. Eu vou deixar o link para vocês olhar, a história lá é incrível e é recente agora. Eles não tinham nada, nós temos um rio que corta a cidade, aí só tem o sol que racha o chão, é isso que eles têm lá. E aí, hoje, a comunidade inteira ao entorno lá sobrevive de turismo. Só que quando a gente está falando de turismo, da potencialidade imensa que a gente tem de turismo aqui, principalmente por nós estarmos na região amazônica e não aproveitar isso, às vezes a gente fica batendo de frente com as questões amazônicas, ao invés de aproveitar a riqueza que a gente tem, é acesso. Ainda hoje eu tive essa conversa com a Karine. Karine, quando a gente vai tirar férias, qual a primeira coisa que a gente olha, né? E fomos conduzindo a conversa. Passagem aérea. É a primeira situação. Então, Nayara, vejo isso como uma potencialidade muito grande, um dos principais assuntos que a gente tem que debater dentro das câmaras. Só que isso vai ser levado, né, à plenária, e é a plenária que discute quais são as prioridades que vão trazer. Então, como você disse, quais os planos de melhoria? Foco em turismo, né, principalmente, e aí o foco no turismo, consequentemente, você tem que ter infraestrutura para isso. E aí nós vamos esbarrar no acesso, né? Sim. Mas nós não temos hotel, o pessoal lá aluga barraca, não vai ter, né? Então, tudo isso são coisas que nós temos que pensar. Isso é interessante que para Rondônia Rural Show, nós vimos algumas pessoas investindo em apartamentos container. Inclusive, aqui bem perto, até uma colega advogada, ela comprou 2, pensando já no Rondônia Rural. E o que você vê, que a gente consegue ver de pessoas divulgando a hospedagem, a sua própria casa, disponibilizando no Airbnb, para isso aí. Isso é uma opção. Você falou agora do Xande Jardim, colocando barraca, né? Então, eu acho que essa segunda etapa, primeiro, o acesso no transporte. Hoje nós temos uma empresa aérea apenas, né? Inclusive já abriu um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. Já o mercado já fica atento, né? E é a única empresa que nós temos aqui. Então seria bom, justamente isso. Você tocou num assunto muito estratégico mesmo, né?
Exatamente, por exemplo, Maringá montou toda uma estratégia em cima de logística voltada para a questão de cargas, né? Sim. Lá em 2008 eles fizeram um planejamento sólido e agora eles executaram, tipo, gigantesco, uma operação gigantesca lá em 2008, perdão, eles fizeram todo esse planejamento. Então, nosso gargalo aqui mais latente tá aí para todo mundo ver. E tem outras coisas que às vezes passam despercebidas. Quando a gente dá uma olhada na política nacional, nas ODS e tudo mais, a questão da produtividade, do agronegócio, vai ter que modificar bastante, né, se industrializar, por causa da questão da Amazônia e toda essa questão. Só que, às vezes, quando a gente foca no que a gente não pode fazer e fica brigando pelo que a gente não pode mais fazer, a gente não olha para o que nós podemos fazer e todas as outras coisas que está passando, né? Cacau, por exemplo, está vivendo uma das maiores crises. Até esse dia estava vendo falando do chocolate que não é chocolate. Para ser considerado chocolate, tem que ter no mínimo 20% de cacau. E um monte desses que a gente compra no mercado não é mais considerado chocolate, porque não tem nem 20%. E cacau é uma das produções híbridas que pode ser produzida dentro da mata sem derrubar uma árvore. Verdade. São muitas coisas assim que a gente olha que às vezes, né, está passando. Um outro assunto que está bem, até onde a gente estava comentando, até 2045, que estávamos comentando sobre o seguinte: teve a pandemia, a inteligência artificial ela acelerou o lado da tecnologia, só que as pessoas, né, acabam, por exemplo, agências bancárias, por conta de tantos golpes, tantas coisas, principalmente as cooperativas, né, e estávamos conversando com uma pessoa de uma agência bancária. Ela falou que está tendo a necessidade de voltar a abrir pontos físicos das unidades bancárias, porque as pessoas estão preferindo ir lá e relacionar diretamente com o agente ali do que se relacionar virtualmente. Eu falei, concordo com você, só que não vai durar muito. Aí ela, por quê? Eu falei assim, olha, às vezes, aí tem que ver muito que às vezes investe milhões em um prédio, mas que daqui em 5 anos ele está em desuso. Ela falou, mas por que você está falando isso? Já existe um estudo, vocês podem pesquisar aí, que até 2045 no mundo, 84 trilhões de reais vai passar da mão dos babyborns para a geração Z por herança. E aí o que acontece? Quem é que quer lá na agência falar cara a cara com a pessoa? É o babyborn. A geração Z não tem esse medo de golpe da internet, dessas coisas. E essa herança vai passar. E aí é esse que segura mais o dinheiro. São pessoas ainda que têm, né, em suas vivências, o avô que passou pela guerra, o fulano, então, que tem o negócio de guardar. A geração Z não quer comprar casa, não quer possuir carro, é usar o que tem à disposição. Então, esse volume de riqueza, ele vai se transferir para a mão de uma geração que gasta. E ela gasta virtualmente, ela gasta viajando, aproveitando, comprando as coisas online e tudo mais. No Brasil, são 3 trilhões que vai passar. Tem um estudo já, e a Fundação Dom Cabral, a Fundação Dom Cabral está envolvida nessa pesquisa, tá lá publicada. E agora, em 5 anos, já 500 milhões já vai passar. Caramba. Então, o que isso significa? É agora, daqui 5 anos. Daqui 5 anos, 500 milhões está sendo transferido para a mão da geração que gasta virtualmente, né, através de herança e tudo mais. Então, esses movimentos, daqui 5 anos, né, quem vai estar no mercado de trabalho são as crianças que estão com 13 anos hoje. Né? Daqui 5 anos, são elas que vão estar ingressando ao mercado de trabalho e pegando o poder de compra. O que Ji-Paraná vai estar oferecendo para essa galera daqui 5 anos? Né? Então, estima-se que em 2040, no nosso caso aqui, que vai demorar mais, no restante do mundo, isso já está se invertendo, a taxa de natalidade já vai ficar abaixo da taxa de mortalidade. Então, o que adianta nós construímos um monte de prédios aí que dura 50 anos, por exemplo, para creche? Se daqui 20 anos ele já não vai estar mais servindo para essa finalidade. Então, são esses tipos. E aí, isso é investimento do povo, né? São investimentos públicos, que é o dinheiro do povo que vai para uma coisa que não vai ter utilidade, que talvez o valor investido não tenha o retorno que se espera. Então, é esse tipo de discussão, né? Esse nível de discussão que a gente está entrando. Saúde, educação,
tem que ter, é o básico, tem que ter, já tem Ministério Público, tem IDEB, tem índices do governo federal, tem repasse do governo federal, e isso tem que acontecer agora, já está atrasado. O que nós estamos olhando é, beleza, e daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual vai ser essa realidade? É essa a proposta do Avanço de Paraná. E é muito difícil você olhar para um negócio que fala que daqui 5 anos vai ter profissões que nem existem. E você fala, e como que eu vou preparar? Eu olho, a minha sobrinha tem 13 anos. Ela vai entrar no mercado de trabalho que fala que, né, 40% das profissões que tem agora não vão existir mais. E como é que você prepara ela para o mercado de trabalho que você não sabe o que vai ser? Qual que vai vir, né? Nayara, você falou que hoje já tem 240 pessoas no projeto. Qual que é a maior dificuldade em uma pessoa entrar nesse projeto? Qual que, para vocês que tá no lado de cá, em captando essas pessoas, buscando essas lideranças, qual que é a maior dificuldade, o maior desafio que vocês tiveram? Olha, um primeiro momento é as pessoas entenderem do que se trata o projeto. Todas as pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar e explicar, elas entram no grupo imediatamente. A segunda fase vai ser quando começar os trabalhos de fato. Porque é necessário dedicação. Então, eu falei, na primeira fase do projeto foram dedicadas mais de 7.000 horas. E voluntariamente? Voluntariamente. Então, quando a gente retomar os trabalhos, é necessário que tenha reuniões, pelo menos a cada 15 dias, né? E realmente é você ir lá e fazer a pesquisa de indicadores e quebrar a cabeça, e se a gente for por aqui, e se a gente for por ali. Então, é necessário ter ali a disponibilidade de tempo, e aí, assim, o calcanhar de Aquiles de qualquer projeto desse tamanho é as pessoas se despir de ego e de vaidade. Que a questão, por exemplo, ainda essa semana, nós vimos alguma pessoa falando assim, mas há tantos anos atrás eu tentei isso. Não, isso não vai funcionar, porque há 10 anos atrás eu tentei e não deu certo. Aí a Karine só me deu uma cutucada assim lá dentro, né, das diretrizes do Avança, isso fala que é o fatalismo. Não significa que eu tentei há 10 anos e não deu certo, que não dê certo agora. Por exemplo, tem um monte de pessoas dentro do projeto que tem 20 anos. 10 anos atrás ela era uma criança. E tem a forma que foi feito, tentado também, né? Tem Exato. Então, tipo assim, há 10 condições. anos, olha o tamanho da maturidade já que as pessoas adquiriram ao longo de 10 anos. 10 anos atrás, falasse de pandemia, todo mundo falava, isso é doido, isso não acontece nunca. Se falasse inteligência artificial, não, eu vou morrer e não vou ver isso. Então, assim, não é porque não deu certo há 10 anos atrás que não dá certo agora. E não é porque também eu peguei essa ideia que tem que ser nesse caminho e desse jeito que tem que acontecer. Pode ser modelada, pode ser lapidada. Né? Exatamente. E pode ser, por isso que fala da sociedade civil organizada. Porque uma cidade que, no meu ver, é uma cidade boa de se viver, para você pode ser uma cidade diferente. Sim. Cada um pode ter. De repente, tem um que fala assim: olha, uma cidade boa é aquela que o povo tem dinheiro para ter 2 carros na garagem. Aí o outro olha e fala assim: 2 carros na garagem, você já imaginou o tanto de poluição e o tanto de trânsito e tal? Não, uma cidade boa é aquela que tem um sistema de transporte público que funciona, eu entro no transporte público na porta da minha casa e paro na porta do meu serviço. E aí a discussão vai girar em torno de como equilibrar tudo isso para que realmente, né, o interesse da sociedade seja atendido. É a sociedade que vive aqui. Então, é muito o maior desafio do Avança neste sentido. Até porque, como você falou, esses projetos são projetos a longo prazo. E as pessoas que estão fazendo o projeto agora, talvez nem serão elas que vão usufruir desses projetos realizados. É igual você falou, 10 anos atrás eu era criança, hoje já está no projeto. Então, às vezes você está pensando, o Avança pensando no projeto hoje, mas quem vai usar são os nossos filhos, nossos netos. Exatamente. É muito isso. E assim, uma questão que ocorre muito, num primeiro momento, as pessoas falam assim, isso aí vai atrair muitas pessoas que têm interesse político. Falei, pode até atrair, mas não fica. Porque o interesse político, a pessoa tem o interesse de um retorno rápido, porque ele quer mostrar resultado. Resultado, é verdade. E esse projeto, né, nós vamos colher os frutos dele. Eu acredito que nós não vamos demorar 10 anos, porque nós temos exemplos hoje já construídos, né? Maringá demorou 10 anos porque eles pegou um negócio do zero. Nós estamos já com consultoria,
a informação. Maringá fez isso há 28 anos atrás, né, onde nem a internet era disseminada igual é agora. Sim. Então, hoje nós temos mais acesso à informação e tudo mais. Eu acredito que nós podemos caminhar mais rápido, até porque as mudanças agora acontecem mais rápido também, né? Sim. Mas o que nós temos que olhar nós estamos na região amazônica, toda a questão das ODS e tal, essa linha de produtividade que está em crescente, que veio em crescente nas últimas décadas, a tendência dela não é aumentar, é estabilizar e depois diminuir. A tendência de evolução, as pessoas estão buscando mais viver ultimamente, né? Nós aqui já tínhamos uma dificuldade, né, por ser a região amazônica, com a mudança da tributação agora, isso vai complicar a nossa situação. Com os pedágios da BR-364, independente se for muito, se for pouco, dificulta mais ainda as indústrias produzirem aqui. Essa mudança de tributação, né, está mexendo com a questão da Zona Franca. Então, quando a gente olha assim para a região nossa em industrialização, é um longo caminho que nós temos que percorrer. E aí, vamos olhar para essa questão? Nós vamos lutar por isso? Então, quais são as políticas que nós temos que montar e chegar lá no poder público e falar, nós queremos que executa essa possibilidade. E eu vejo que bom que a gente está começando agora. Porque quando terminar a transição, o plano também já está em ação. Conduzir também, né, a mente empresarial para outros mundos, para outras possibilidades. Porque quando fala assim, 40% dos modelos normal de empresa vai desaparecer, a pessoa coloca a mão na cabeça e se desespera. Mas e quantos novos vão surgir? Exatamente. Quantas novas possibilidades o mercado da internet trouxe? Um dado importante que nós estamos analisando e tentando entender apesar de Paraná ser a segunda maior cidade do estado, em número de habitantes, quando a gente olha para a questão de riqueza, vamos pegar simples, salário. No último dado que eu olhei, a gente estava em 14ª posição. Só que você vai nas empresas, as pessoas falam que não consegue gente para trabalhar. Como pode uma cidade que está com salário baixo e o povo está empregado? Porque salário baixo é sinônimo de cidade pobre, né? Então, baixo salário, baixa oferta de emprego faz o salário ficar baixo, Sim. né? Será? E aí isso começou a me encabular. Estou falando aqui empiricamente, né? Não temos estudos ainda comprovados. Mas empreendedorismo. As pessoas aqui em Ji-Paraná hoje, a pessoa vai ser um entregador, ele ganha mais, se a média de salário é R$ 1.900, a média de salário de Paraná, ele vai ser um entregador, ele ganha mais que isso. Ele vai ser um videomaker, ele pega 3 empresas, ele ganha mais do que isso. Uhum. Ele vai ser um social media, ele faz gerenciamento de 3, 4 redes sociais de empresas pequenas, ele tira mais do que isso. Então, eu acredito que nossa cidade, por ser uma cidade que tem predominantemente a área de prestação de serviço, né, como impulsionador da economia, a gente é uma cidade muito empreendedora. E aí, o que nós estamos fazendo para alavancar e trazer estabilidade? Porque a questão do empreendedor, ele tem medo, por exemplo, de fazer compromisso a longo prazo, porque tem mês que tá bom, tem mês que tá ruim. E aí a gente tem uma sensação que as coisas estão sempre difíceis, mas talvez não seja assim. Talvez as nossas potencialidades é outra, a gente fica batendo em cima de emprego, de trazer o povo para CLT e o povo está fugindo de CLT. Fugindo, E aí talvez o caminho seja investir na qualificação do empreendedorismo, da prestação de serviço de qualidade, fazer de Paraná se tornar um polo, né, de empresas onde quando o pessoal de fora precisa fazer alguma coisa, lá de Paraná você contrata isso, contrata aquilo outro. Então são essas torna referência, né? Que nós estamos estudando, levantando, não temos diagnóstico ainda, mas a cada coisa que a gente pesquisa é uma surpresa que a gente tem. Você estava falando um exemplo que você mencionou da mobilidade, né? Como é que isso o que torna uma pessoa feliz e tudo? Não, tem 2 carros assim, não, mas a questão são muitas ideias, né? E é onde ocorre essa discussão, esse brainstorm, né? Que é chuva, tempestade de ideias, são nas câmaras específicas? Exatamente. Então, naquele primeiro momento, nós tivemos, né, esses brainstorming, onde que levantou essas 320 sugestões, né, para situações que foram mapeadas na época, e agora vai ter novamente. O que nós estamos fazendo? Tem data?
Estamos na fase, ainda não, mas vamos divulgar em breve. Nós estamos na fase de mobilização, né? Então, mobilização é você trazer as pessoas para dentro do projeto. Então, agora nós vamos convocar as eleições. Certo. E redefinir as câmaras técnicas, porque aí com a plenária montada, né, com a plenária oficializada, aí vamos redefinir. Um exemplo, hoje o turismo é dentro do desenvolvimento econômico. Será que compensa o turismo ficar lá ou será que compensa criar uma câmara específica para focar em turismo? Porque desenvolvimento econômico entra muita coisa dentro de desenvolvimento econômico. Então, vai ser feito esse realinhamento novamente para retomar as discussões, que são os brainstorms. Eu acredito que daqui uns 30 dias, mais ou menos, essas reuniões elas já voltam a acontecer. Aí já com as câmaras reorganizadas, né, com novos membros lá dentro, com novos coordenadores, e aí levantar. E parte sempre do princípio. O que nós queremos para Ji-Paraná, agora no caso 2035? Digamos, né, que nem a Macroplan lá, que é a que avalia cidades com melhores desempenhos, ela avalia as 100 melhores cidades. Ji-Paraná não está nem entre as 100. Sério? Né? Digamos, hipoteticamente, nós falamos, nós queremos que Ji-Paraná entre para 100 mais daqui 10 anos. Bom, o que eles avaliam? São 15 indicadores que eles avaliam. Então, se nós queremos chegar lá, é esses 15 indicadores que nós temos que melhorar. Para nós melhorar esses 15 indicadores, o que nós temos que fazer? Já tem referência, né? Então, vamos trabalhar nisso aqui. Sim, esse movimento, ele vai ser a primeira coisa, onde nós queremos chegar em 2035? E como que nós vamos ser medidos? Nós queremos ser a melhor cidade de Rondônia? A melhor em que sentido? De melhor IDH, de melhor PIB, de maior número de população, melhor o quê? Então, sempre vai partir de um direcionamento do que nós queremos para Ji-Paraná. É sempre bom pegar o que já tem indicadores que norteiam, né? Que nem a Macroplan, ela já faz esse mapeamento todos os anos. E tem lá 15 indicadores que eles consideram que as cidades têm que ter aqueles 15 indicadores equilibrados para ter uma população feliz, que vive bem, que tem orgulho de morar ali. Então, não necessariamente é só riqueza econômica, né? Não é só dinheiro. Por isso que fala sustentabilidade. O social e o econômico tem que caminhar junto. Maringá, se você falar mal de Maringá, o morador de lá te bate no meio da rua. E é isso, a gente tem orgulho de ser ji-paranaense. Levar a sensação de bem-estar, né, para toda a comunidade. Isso mesmo, pertencimento. E eu vejo assim que nós estamos num bom caminho, que quando você coloca a população para pensar junto, imagina se a pessoa passar, né, igual, uma das coisas que foi sugerido dentro das ideias passadas foi aquelas câmeras que o governo instalou dentro da cidade. Sim. Isso estava lá como uma das ideias. Imagina a pessoa passar lá e falar assim, olha, estava lá dentro do negócio que nós estávamos estudando e foi realizado. Então, você traz... Eu ajudei a implantar, né? Eu ajudei a implantar. Então, você traz essa sensação de pertencimento para a população. Então, daqui 30 dias, mais ou menos, nós estamos, né, vamos convocar a plenária e tudo mais, e vai partir desse princípio de uma pergunta. Pelo que nós queremos que Ji-Paraná seja reconhecida daqui a 10 anos? Se você estiver lá em Dubai e falar em Ji-Paraná, a pessoa vai falar assim, aquele lugar assim, assim, assim. Se você estiver nos Estados Unidos, se você estiver... Como que a gente quer que a nossa cidade seja reconhecida? Então, vai partir desse princípio. Para nós chegarmos aqui, quais que são os eixos que precisa evoluir? E aí vai ser analisado se aquelas câmaras contemplam, se junta, se separa, se define e quais são os indicadores pelo qual será medido. Então, por exemplo, pode acontecer de nós mapearmos várias situações. Só que quando a gente olhar para aquela situação, vamos ver a situação ambiental. É um exemplo. Aqui tem o CODEAM, eu acho que é o Conselho de Desenvolvimento Ambiental. Ou seja, em Ji-Paraná já existe um conselho específico para tratar somente da questão ambiental. Então, nós vamos lá no CODEAM e vamos... O que é que já está dentro da pauta deles de desenvolvimento? O que já está lá, nós não vamos colocar aqui. Entendeu? O que já está lá, eles trabalham lá, a gente aproveita lá. Então, vamos colocar aqui o que não tem lá. A saúde. Existe um conselho de saúde. Municipal de saúde. Então, é muito provável, por exemplo, que saúde, as questões da agora, o que está acontecendo agora, o Conselho de Saúde está atuando nesse sentido. Então, é muito isso. Não é juntar.
O Avanças de Paraná, ele junta todos os conselhos e entidades que tem e fala assim, tá, o que você já está fazendo aí? O que você já está olhando aí? Então, agora nós vamos pegar tudo isso e levar para essa direção aqui. Esse é o princípio. Interessante. Nayara, o que mais te emociona nesse projeto? Eu vejo que você fala com muito entusiasmo, com muita Apaixonada, né? apaixonada mesmo. Eu vejo que ela fala com Verdade. vontade ali, né? Verdade. O que mais te Que a emociona gente, nesse projeto? na verdade, a gente vê em poucas pessoas, né? Uma paixão, Gente, Já tá olha, entusiasmo. de Paraná, né? É verdade. eu sou de Paranaense, né? Eu nasci aqui, eu fui para várias cidades. Desde 2007 eu estabeleci residência aqui. E o que me emociona é porque eu acho que não tem coisa pior para o ser humano do que você se sentir incapaz. Quando você olha para a situação e você se sente incapaz de agir naquilo, né? Você não consegue. E isso é algo que eu vejo, eu sou capaz de fazer parte desse movimento e fazer a minha cidade melhor, depende de mim. E se eu juntar várias pessoas que amam essa cidade, que quer viver nessa cidade, a gente consegue realmente construir a cidade que nós queremos. De Paraná é jovem, nós temos a oportunidade de pessoas que derrubou de machado para fazer essa cidade, ainda está viva e contribuir para tornar ela uma cidade melhor. Então, assim, eu acho que o que me apaixona nessa cidade, assim, nessa ideia, é realmente eu sentir que mesmo eu sendo a Nayara Trindade, que não é política, que não é milionária, não tem dinheiro, eu sou uma pessoa comum. Até uma frase que nós usamos lá, onde pessoas comuns podem fazer o extraordinário. Mesmo eu sendo uma pessoa comum, eu posso juntar com várias outras pessoas comuns e fazer uma cidade melhor. Isso é a minha paixão por esse projeto. Que ótimo. E que legado você espera deixar para o Avanço? Olha, para o Avanças de Paraná, eu espero, né, que daqui 100 anos, 100 anos, conte a história. Com a tecnologia, esse vídeo vai ficar daqui 100 anos. Com certeza. Que daqui 100 anos fala, olha, lá em 2020 surgiu uma galera apaixonada por de Paraná e tinha uma menina lá no meio que chamava Nayara Trindade e que fez parte desse movimento. Então, eu espero que daqui 100 anos essa cidade continue colhendo os frutos que a gente está pensando agora. Que ótimo. Isso é bacana de ouvir, principalmente a gente que mora aqui, né? Exatamente. Ver que tem pessoas que pensam e a gente também pode pensar junto, agregar e contribuir. É um movimento que eu confesso que não conhecia, como você falou, é um movimento novo, 2020, está começando agora, está sendo divulgado agora, e as pessoas que também não conhecem, pode ter certeza que é algo que vai contribuir para a cidade e para a melhoria, como você falou, não para agora, não para o futuro. Particularmente que eu sou pai, a gente pensa muito no filho, né? O que eu estou deixando para o meu filho? Como que o meu filho vai ficar? Então isso é interessante demais a gente ouvir. Então, ó, eu convido, né, as pessoas que visitem o Instagram do Avança, já tem o Instagram. O Avança, ele não tem CNPJ, ele é um conselho. Então, hoje, a entidade mantenedora é a CDL de Paraná. Então, para fazer reunião, para receber as pessoas, a CDL forneceu uma sala, a CDL também que como entidade, né, faz toda a recepção, mas a CDL, o Avança ele não tem uma bandeira, o Avança não é da CDL, o Avança não é da prefeitura, o Avança não é da CEPAM, o Avança é da sociedade. E eu convido todo mundo, todas as pessoas que têm uma ideia, falam assim, olha, se a gente fizesse assim, melhoraria isso aqui, melhoraria, tudo é inovação. Se eu arrumo um jeito diferente de fazer um copo, é inovação. Se eu arrumo um jeito diferente de armazenar o meu lixo para o cachorro não rasgar, é uma inovação. Então, todo mundo que ama de Paraná e que tem vontade de contribuir de alguma forma, só nos procurar. Procura na CDL, procura no Instagram, procura no meu WhatsApp. Nós colocamos a pessoa dentro do grupo, né, Matriz, que é o grupo da geral. De lá, a pessoa vai ser redirecionada por uma câmara técnica. Ou se a pessoa não tiver disponibilidade de participar ali ativamente, nós vamos fazer um banco de ideias, onde que as pessoas mandam as suas ideias e ela pode ser aprimorada também pelas pessoas que estão lá dentro da câmara técnica discutindo. E, gente, o Avança, ele foi concebido até o momento desse jeito.
mas são as pessoas que estão lá dentro que podem determinar como ele pode ser. Hoje ele funciona nessa estrutura. Mas igual eu falei, se vai ter 20 câmaras, se vai ter 3 câmaras, somos nós que fazemos o avanço acontecer e, por consequência, fazemos a cidade acontecer. Então, não é nada imutável. Ele está lá para ser vivo e atualizado conforme a gente vive, conforme a cidade cresce. Que ótimo. Como o Avança faz para, ou vai fazer, ou tem feito, para levar a população, os moradores de Paraná, a participar de tudo isso aí, todos os projetos, dando ideia? Como é que tem audiência pública? Como é que é feito? Exatamente. A plenária, depois que as câmaras técnicas debatem, primeira coisa, qualquer pessoa ela pode participar da câmara técnica, né? Ela pode fazer parte do Avança. E claro que vai ter algumas assim, tem que ter uma frequência. Uhum. Porque a pessoa não pode ir uma reunião, aí ele falta 10, aí lá na 10ª ele volta lá no assunto da primeira reunião. Então é voluntariado, mas precisa ter ali uma dedicação, né? Então qualquer pessoa ele pode participar lá da concepção da ideia, que é na Câmara Técnica. Depois que essa ideia ela é estudada e tal, ela vai para a plenária. Lá na plenária é a audiência pública. Entendi. Então, ela é aberta ao público, igual tem a sessão da Câmara de Vereadores, né? Então, lá, a ideia vai ser colocada, ela vai ser debatida e tal. E nós queremos também estar frequentemente, né? Estamos agora estruturando as redes sociais, meios de comunicação, canal de comunicação. Eu falei, às vezes a pessoa, ela não consegue participar das reuniões, mas ela tem uma ideia, vamos fazer lá um banco de ideias, que ela manda a ideia dela, que ela possa contribuir. As pessoas podem participar de reuniões específicas se ela tem também. Então, nós estamos montando toda essa estrutura para que as pessoas consigam ter vários canais de participação. E nós também estamos fazendo uma agenda nesse início, e por isso que a gente é muito grato por esses espaços que vocês nos fornecem para a gente estar explicando. A gente quer fazer uma agenda para ir em escolas, para ir em faculdade, para ir, né, em movimentos religiosos, porque o Avanço ele é apartidário, apolítico, ele não tem placa religiosa, nada disso, para que a informação chegue ao maior número de pessoas suficiente. A pessoa ela não precisa entender 100%, mas só se alguém falar uma coisa errada, falar que o Avança faz uma coisa e não sei, a pessoa fala, ei, não é isso aí, não. Vocês procuram lá saber que não é por esse caminho, não. Já é ótimo, entendeu? Só da pessoa saber que existe um movimento, que ele não é um movimento político, que ele não tem partido e que o objetivo dele é desenvolver a cidade, se vir alguém falando abobrinha, por assim dizer, já vai cair na defesa, ele vai falar, ei, não é meio isso daí, não. Eu já vi alguma coisa nesse sentido. Diferente. Isso já resolve muita coisa. Que ótimo. Nayara, tem alguma mensagem que você quer deixar para as pessoas que vão estar nos assistindo mais sobre o Avança ou sobre algum outro projeto que vocês estão desenvolvendo, sobre um pouquinho da CDL também, que é a mãe disso aí, né? A organização que está recebendo. Tem alguma coisa que você quer deixar? Olha, a CDL de Paraná, ela nasceu praticamente junto com a cidade de Paraná, né? E é um orgulho, eu fiquei 10 anos na CDL de Paraná, e é um orgulho fazer parte de uma entidade que promove projetos dessa forma, que realmente, então a CDL viu, o foco da CDL é o empresariado. Só que o Avanço de Paraná, ele extrapola isso, né? Ele é a sociedade que compra do empresariado, é o empresariado que emprega a sociedade. Então, não tem como você pegar só uma dissociar, entendeu? É tudo junto. Então, assim, para mim é um orgulho, né, fazer parte de uma entidade, estar ligado numa entidade que pensa dessa maneira, que tem diretores que pensam dessa maneira. Então, toda a diretoria da CDL. O Avanço de Paraná, né, ele surgiu de pessoas e a CDL acolheu a ideia e está lá até o momento. Qualquer entidade pode aportar, pode ajudar. Hoje, o Avanço de Paraná, as pessoas que estão lá são voluntárias. O que precisa de recurso e tal é a CDL que está mantendo o movimento. Às vezes tem patrocínio de cooperativas, de alguma coisa. Então, as pessoas, tudo que aconteceu até hoje foi a sociedade que investiu nesse projeto de alguma maneira. E assim como avança, o que eu tenho para finalizar? Pessoas comuns fazem o extraordinário. Né? Para quem gosta de Bíblia, lá, quem atravessou o Jordão lá foi Josué, foi Moisés, eram pessoas do povo. Então, não precisa você esperar ser uma grande pessoa.
você sendo a pessoa que você é, você faz. Escondo, né? Exatamente. Então, é pessoas comuns que fazem o extraordinário e cada vida importa. Então, é esse a paixão que eu tenho pelo Avança. Convido vocês para fazer parte, indiferente de religião, de cor, de raça, de política. O que nós queremos lá dentro são pessoas, porque no fim, quando nós deitamos a cabeça no nosso travesseiro para dormir o nosso sono tranquilo, somos todos pessoas e somos todos Sim. iguais. Precisamos dos mesmos meios para viver. Com E certeza. é isso que a gente quer, viver de uma forma digna em Paraná. Que Vamos ótimo. mostrar as fotos? Ou Passa um já pouquinho. passou? Mas enquanto ele vai mostrar algumas fotos aqui, para você comentar rapidamente o que é. Mas enquanto isso, quantas câmaras técnicas hoje existem? Hoje o Avança tem 8 câmaras. Agronegócio, desenvolvimento econômico, educação e cultura, saúde, meio ambiente, saneamento, eficiência na gestão pública, desenvolvimento e mobilidade, planejamento e mobilidade urbana, que é o planejamento da cidade, e segurança e ação social. Aí dentro dessas câmaras desenvolve vários temas, né? Por exemplo, que nem educação, cultura, esporte, tá lá dentro. Então, não necessariamente, senão os nomes ficavam muito longos, mas dentro das câmaras tem vários subtemas. Essa é a primeira reunião oficial do Avanço de Paraná, que foi em 16 de setembro de 2020. Então, aqui a gente tem o Dr. Fábio, né? Esse aqui, não vou lembrar o nome. Eu tenho que pegar lá o papel com os nomes, que de máscara dificulta, às vezes, o Ele conhecimento. é advogado, não lembro. Esse aqui, né? Não, do lado ali. O do lado é o Dr. Fábio. Fábio, Esse aqui eu não vou me lembrar, depois eu vou ter que pegar lá os nomes. Esse aqui é o Osmar Farinácio, né? É diretor da CDL, foi presidente, é empresário de Paraná. O Marcelo Raimundo, que é da Casa Aparecida. O outro ali também não estou lembrando qual é o nome, aqueles dois ali. Aí a Raquel Graef aí, né, pioneira do cooperativismo de crédito, advogada também, empresária. Tem ali o Vando do Café Quentinho, o Edgar Kaiser lá atrás, aí na frente o seu Luiz Bernardo, a esposa dele, Dr. Aleotti, a Fernanda, o André da Royal, o Edson Aleotti. Se eu não me engano, aquele um que está ali é o doutor, na época da saúde, ele estava bastante atuante. Deixa eu ver. Tem ali o Elton, né, da empresa Global, o doutor Galvão. Me fugiu o nome dele aqui, o doutor Galvão, o Aldo, o Leandro, que faz da Lúmia, né, projetos, mexe com planejamento estratégico, e o Júlio, lá da Bernardo Alimentos, também está bem ali atrás da dona Fernanda. Então, essa aí é a galera que participou da primeira reunião do Avanço de Paraná. Lá em meio à pandemia. Exatamente. Essa aqui já é agora, né? Foi da mobilização que nós fizemos, foi a primeira mobilização depois do Avanço de Paraná instituído em lei, que foi ali no Vera, encheu o Vera, a gente ficou muito... foi mais do que nós esperávamos, né? E aí aqui está o Ricardo Galego, que ele está como coordenador da Câmara de Mobilidade Urbana, o Marcos, que está como coordenador da Câmara de Educação, a Raquel Graef, né, agora ela fica no Conselho Estratégico, depois que foi nomeado a mesa diretora. O doutor Edson Aleotti também, desde quando ele fez, que ele saiu, né, para concorrer politicamente, ele já não faz parte mais do movimento, só que na mobilização estava homenageando os fundadores, né, e aí ele foi o que iniciou o movimento, ele está ali na foto. Esse aqui é o presidente atual, que é o Gederson Vigatti, ele é vice-presidente da CDL, ele é filho do seu Marinho da Loja Esperança, que era pioneiro aqui na cidade de Paraná, né, que era associado há muito tempo à CDL de Paraná também. Ele já partiu, mas o filho dele está aí carregando o legado e contribuindo para a cidade, né? O Vando do Café Quentinho, o seu Luiz Bernardo. Então, aqui, ó, o Gederson, o Vando e o seu Luiz faz parte da mesa diretora provisória nomeada, que tem que conduzir esses trabalhos agora de eleição, convocação da plenária e tudo mais. Ali tem o Alan, que está como... Jonas Rezende. Isso, ele está na Câmara de Administração Pública, Eficiência na Administração Pública, e aquela moça ali é a Nayara Trindade, que é a diretora executiva.
tamanho do sorriso, ele tá ali. Isso aí foi a nossa reunião de mobilização, a primeira depois do conselho constituído, né? Deu mais de 200 pessoas lá no Vera. E muitas pessoas novas, né, que foram ali conhecer o movimento. Então, nesse dia, o grupo saiu de 180 pessoas para 245 pessoas. Então, praticamente dobrou, né, o número de integrantes interessados no projeto. É isso. E a partir de agora, nós vamos sair aqui com mais 3 integrantes, né, Kaline? Ou mais, né? Ou mais. Não, né, deste momento agora, depois, né, durante o podcast agora, tenho certeza que muito mais pessoas, né, vão se interessar. Então, é o momento que nós estamos nos unindo novamente, pegando mais pessoas que queiram contribuir, para a gente iniciar uma nova fase de planejamento. Show. Vladimir, alguma consideração final? Agradeço grandemente sua primeira disposição de vir aqui para esclarecer, nos trazer, tanto a mim quanto o Igor e toda a audiência, né, do Êxito Juros Podcast. Muito obrigado, Nayara, pelo esclarecimento, e bom ver essa paixão que, como você fala, né, sobre isso aí, o conhecimento, toda essa experiência que você já demonstrou aqui, e o sonho de viver de Paraná daqui a 100 anos como referência, até em Dubai você conhecer. Muito obrigado, tá? Aqui Êxito Juros Podcast está sempre de portas abertas para ser um parceiro de vocês também. E queremos ver de Paraná crescer. Eu moro aqui em Paraná desde 97. Eu nasci em Porto Velho. Morei um tempo lá em Manaus, onde eu fiz o curso de licença de física, né? Mas depois vim para cá desde 97, estou aqui. Não tem outro lugar melhor para se viver. E agora, né, com esse projeto da Avança, do Avança, né, de Paraná, poder proporcionar assim a participação de toda a população para poder dar ideias e promover uma melhoria e ver o que cada um de nós pode fazer, pode contribuir, tanto ideias como na prática, né, para ter um de Paraná melhor. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço imensamente a oportunidade. E aí, quando vocês quiserem me chamar, vocês só me chamam. As pessoas vão me entrevistar, nem entrevista, né? Porque eu começo a falar, igual vocês falaram, eu tenho uma paixão. Esse é um assunto que eu acho que eu ficaria um dia falando sobre ele, e sempre sobre coisas novas. E realmente eu vejo que o Avanço de Paraná, ele é uma realidade, né? E que se depender de mim enquanto pessoa, enquanto de paranaense, eu nunca vou deixar esse sonho morrer, né? Porque não é um sonho mais, agora é um plano. E a gente não precisa mudar o mundo. A gente mudando a nossa casa, aí o nosso bairro e a nossa cidade, isso já é o suficiente para que a gente tenha uma vida melhor. Show. Nayara, obrigado. O Vladimir já falou bastante sobre a sua presença aqui, o tempo que você tirou para estar aqui compartilhando, falando sobre o Avança. Eu agradeço também você ter tirado esse tempo. E para você que também tem uma paixão por Ji-Paraná e pensa em contribuir, procura o CDL, procura o Avança, procura a Nayara, procura o pessoal, que tenho certeza que você também pode contribuir, pode ajudar. E, mais uma vez, o Êxito Juros está de portas abertas para a Nayara, para o CDL, para as pessoas que queiram participar. E fecha a conta, passa a régua, passa a régua, fecha a conta. Isso aí, muito obrigada.